toda vez que a gente ia para a escola era uma aventura. Então a gente saía de casa, eu e meus 2 irmãos, a gente saía de casa, aí passava, passando, saía 3, aí passava na casa do outro, pegava 2, aí saía da casa do outro, pegava mais um, aí ia aquela galera para a escola, sabe. Era muito legal, porque a gente saía cedo, aí ficava vendo as teinhas de aranha nas árvores que passavam, no mato. Quando passava a boiada, a gente escutava o sininho, né. Aí eu já sabia que estava vindo boiada. Eu morria de medo. Eu era uma das únicas meninas daquele grupo que ia para a escola, né, eu era menor, inclusive, era a mais nova. Então, os meninos, a galera, eles gostavam que via boiada, porque eles gostavam de ver os bois passar, e eu morria de medo. E aí, quando eu escutava aquele "trelilim, trelilim" do sininho do pescoço das vacas lá, eu já botava a mão na cabeça e falei: "Ai, meu Deus". Aí, o legal de morar num lugar assim, pelo menos na época, era que todo mundo era filho de todo mundo, né, então todo mundo cuidava da gente, se a gente estava fazendo alguma coisa, via passando, né, aquela coi não tinha celular, né, então era o pessoal que ia avisar: "Seu André, seus filhos, não sei o que lá", né, aquela coisa do cuidar. E aí eu entrava, o pessoal abria o portão para a gente entrar no quintal deles para poder esperar passar a boiada, porque era a boiada. Era muito, não sei se eram muitos bois ou era pequeno e para mim era muitos, mas assim, para mim eram muitos bois, né, então eu entrava no quintal das pessoas esperar a boiada passar. Ou então a gente subia e ficava sentado na primeira fileira das, torres de luz, aquelas torres gigantes de luz de ferro. Aí a gente subia e eu sentava na primeira grade, assim, primeiro ferro, para esperar a boiada passar, né. "Mô, mô, mô". Então, quando eu não conseguia me esconder em lugar nenhum, era incrível, eu ficava em pé, congelada, parecia uma estátua, e esperava eles passar por volta. Então aquele barulho da pegada deles, né, da passada deles por nós, né, e o sininho bem perto, o rabo deles fazia "tchá, tchá", né, e batia na gente, e quando eles paravam perto de mim e queria comer o matinho que estava debaixo do meu pé, o ruminar da vaca, do boi, né. Mas eu olhava assim, eu falei: "Mas por que o mato que está debaixo do meu pé?". E engraçado que eram crianças também, e a gente ficava doido, né, porque na minha cabeça, eu ficava pensando, né, por que que eles não estão indo para a escola como a gente, né? Que liberdade é essa que eles tinham? A gente não tinha pena deles. Na verdade, a gente tinha inveja deles, né, porque a gente estava indo para a escola e eles estavam conduzindo uma boiada. E assim, eles com o pé no chão, né, descalço, short, sem camisa ou camiseta, mas assim, eles tinham uma liberdade e um amadurecimento que era da nossa idade, mas pareciam que eram homens. É muito engraçado isso, né, pareciam Uhum. que já eram mais velhos. E a gente olhava assim e ficava encantado, eles, por que que eles estavam naquela posição e a gente estava indo para a escola, né. Mas era uma voz fina, como a gente, eles faziam: "É", era alguma coisa assim. E eu escutava o barulho do tapa deles no tapa na bunda das vacas, para a vaca andar, né. Então aquele tapa na bunda da vaca para poder fazer a vaca andar. Mas eram crianças, eu não me lembro, pode ser que tinha, mas o que ficou marcado para mim que eram crianças como a gente, eu não me lembro dos adultos junto, assim.